Olá, tudo bem com você? Eu vou te contar uma história que trata do panorama epidemiológico de saúde das principais causas de adoecimento e mortalidade no contexto nacional. Era uma vez um país chamado Brasil, que tem sofrido alterações na construção do seu perfil de morbidade e mortalidade ao longo dos anos. São muitas as modificações relacionadas aos padrões de adoecimento e morte, transformações na estrutura populacional e transformações no padrão de morbimortalidade, resultado da formação de grupos populacionais com características peculiares e específicas. Ambas levam a uma transição epidemiológica. Vários fatores influenciam nas modificações do perfil de morbimortalidade, e ele pode ser considerado um indicador relativo, sendo influenciado pelas condições de vida e pelo desenvolvimento de cada população. São diversos os fatores interdependentes que interagem, como fatores históricos, fatores ambientais, fatores demográficos, fatores socioculturais e fatores socioeconômicos. O perfil de morbimortalidade vem acompanhando transformações ao longo dos anos. Acompanhe comigo alguns destaques dentre estas transformações. Começamos por 1930, onde as doenças infecciosas e parasitárias representavam 45,7% do total de óbitos ocorridos nas capitais. Em 1950, houve uma queda da taxa de natalidade, diminuição da mortalidade infantil, aumento na expectativa de vida, levando a um processo de envelhecimento da população e contribuindo para que o cenário das doenças crônicas e degenerativas fossem cada vez mais comuns. Em 1980, houve um aumento de óbitos por doenças cardiovasculares, que estava entre 11,8%, subindo para 31,5%. Em 1990, óbitos por causas externas e aumento considerável do índice de doenças por neoplasias. Entre 2002 e 2012, uma das principais características do processo de transição epidemiológica foi o aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, surgindo com maior impacto em países desenvolvidos e se espalhando rapidamente pelo Brasil. Em 2019 e 2020, início da pandemia da Covid-19. Apresentamos aqui um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, trazendo um cenário epidemiológico do Brasil em 2033, fazendo uma prospecção sobre as próximas 2 décadas, sugerindo que, paralelo a um crescimento importante na demanda por acesso ao diagnóstico e às distintas modalidades de tratamento, haverá um aumento dos casos de neoplasia, ultrapassando as causas externas, o que está relacionado também pelo processo de envelhecimento da população, e uma redução da taxa de mortalidade pelas doenças do aparelho circulatório, as quais apresentarão uma tendência de redução no seu peso relativo. Diante de tantas mudanças demográficas, com a modificação dos padrões de adoecimento e morte, podemos visualizar uma transição epidemiológica e, na figura seguinte, a mortalidade por doenças infecciosas, que representava quase metade das mortes ocorridas na década de 1930, passa a menos de 10% nos anos 2000, enquanto as neoplasias e doenças do aparelho circulatório passam a configurar entre as principais causas de mortalidade no mesmo período. Apresentamos aqui um gráfico que traz os coeficientes de mortalidade prematura por grupos de doenças crônicas não transmissíveis entre as regiões brasileiras no período de 2003 a 2017. Trazemos aqui o alto índice das doenças cardiovasculares, das neoplasias, do diabetes e das doenças respiratórias crônicas. Diante de tantas mudanças demográficas, o IBGE traz dados em que, em 1822, a população do país era de 4,5 milhões de habitantes, trazendo à literatura que, em meados de 2022, esse número deve chegar a 213 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, o número de habitantes no Brasil continuará crescendo até a década de 40.
perpassando pelas décadas de 1930, 1950, 80, 90, 2002, 2012 e 2020, seguindo as trajetórias das doenças no Brasil ao longo dos anos, destaca-se a pandemia da Covid-19, a qual foi declarada oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de um caso positivo para a SARS-CoV-2. A partir de então, vem se alastrando rapidamente por todo o território nacional, ocasionando até o momento um total de 389.492 óbitos confirmados. Vale salientar que provavelmente esses números de óbitos no Brasil estão subestimados e uma parte registrado como outras causas de morte. A realidade observada é que os óbitos podem superar os nascimentos no Brasil pandêmico, sendo o Brasil um dos países mais impactados no mundo pela pandemia. Nessa figura, observamos que o crescimento vegetativo negativo seria uma grande antecipação de uma tendência que estaria prevista para décadas adiante. Evidentemente, este acontecimento inédito e inesperado, caso ocorra de fato, não deve permanecer quando a pandemia entrar em fase de retração. Observamos que a taxa de nascimento entre 2015 e 2021 permanece estável, porém, o número de óbitos aumentou consideravelmente. Traremos aqui os casos de óbitos de Covid-19 em todo o território nacional. O número de casos de 14.308.215, um total de óbitos de 389.492. Destacando por região, a região Centro-Oeste traz 1.503.657 casos, um total de 36.768 óbitos. Destacamos um número de óbitos de 587.000 para a região Sul, na região Sudeste 176.516, na região Nordeste um total de óbitos de 8.597, na região Norte 36.893. E além de todos estes casos, Covid e todas as outras doenças que falamos anteriormente, destacamos aqui a dengue, que vem apresentando um número considerável, um aumento em território nacional. De janeiro a agosto de 2019, o Brasil teve quase 1,5 milhão de novos casos de dengue, segundo o Ministério da Saúde. Em todo o ano de 2018, foram registrados 205 mil casos, o que significa um aumento de 599%. Observamos nessa figura a distribuição de casos prováveis de dengue e óbitos por ano no Brasil entre 2003 e 2019. O vírus da dengue apresenta 4 sorotipos em circulação no Brasil. E observa-se aqui na figura que o sorotipo D1 é o que mais afeta os brasileiros, sendo visto como o mais explosivo dos 4 e pode causar grandes epidemias em curto prazo. Dentre as arboviroses provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, destaca-se ainda a chikungunya, que vem causando preocupação às autoridades sanitárias do estado. Nessa figura, o número de óbitos, coeficiente de incidência de mortalidade por chikungunya por unidade de federação, destaca-se o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E os problemas continuam. Desde o início da década de 80, as causas externas representam a segunda causa de morte no Brasil. Também determinam crescente demanda aos serviços de saúde. Entre elas estão as causadas pela violência, os suicídios, as lesões autoprovocadas, homicídios, agressões, entre outras. Dentre as doenças emocionais consideradas como o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, houve um aumento considerável entre depressão, ansiedade, síndrome de burnout, entre outros. Os acidentes, podemos destacar traumas, acidentes automobilísticos, quedas, ferimentos por animais peçonhentos. E entre demais causas de internação e óbito estão as queimaduras, intoxicações, complicações médico-cirúrgicas e vários outros. Os riscos à saúde envolvem a falta de solução para problemas estruturais e básicos, manutenção de condições e modos de vida inadequados, danos ao meio ambiente
e todos, entrelaçados, ocasionam riscos à saúde que superpõem em vez de se suceder. Há um grande desafio, pesquisadores. As projeções demográficas e epidemiológicas devem ser entendidas como uma sinalização das mudanças que estão em curso no Brasil. O desafio continua. Há uma necessidade urgente de enfatizar ações interdisciplinares para a prevenção e controle das doenças e do sofrimento humano, atingindo a sua plenitude física, mental e social. E assim, como há 521 anos, ainda estamos em busca de uma saúde de qualidade para o povo brasileiro, esperamos pelo momento em que a sociedade entenda que é através das ações interdisciplinares que será alcançado um recorte no conjunto de conhecimentos, a fim de se praticar um fazer coletivo diante da complexidade que os problemas da saúde impõem. Nós somos Aldimar Suene, Aline Tinoco, Cíntia Araújo, Marília Soares, Manuele Mafra, Viviane Moreira. Estamos aqui sobre a responsabilidade da professora doutora Desirê Raical e Cristina Sampaio, em uma atividade proposta pela disciplina Estudos Interdisciplinares em Saúde. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada.